Alô, amigos do esporte, sejam muito bem-vindos ao Minuto Esportivo. Vamos começar falando de seleção brasileira, que estreou ontem na Copa América. Venceu a equipe do Peru por 2-1, o Peru saiu à frente, o Neymar fez 1-1 e no apagar das luzes do jogo, o Douglas Costa decretou a vitória para a seleção brasileira num passe magistral do Neymar. Está cada dia mais acentuada a dependência da seleção brasileira do futebol do Neymar. Isso foi na Copa do Mundo e agora se repete na Copa América. O Brasil não tem um atacante para jogar ao lado do Neymar. Haja vista que o Diego Tardelli não é um jogador de seleção brasileira no nível que a gente espera que a seleção apresente, né? E nem tampouco outro jogador que possa, de momento, entrar ali no lugar do Diego Tardelli. O Firmino tem feito algumas atuações boas, mas é um jogador ainda que carece de afirmação. E o futebol da seleção está dependendo mais do Neymar. Mas não foi só a seleção brasileira que não foi muito bem, não. O Uruguai teve enorme dificuldade para vencer o Jamaica por 1-0. A equipe da Colômbia decepcionou ao perder para a equipe da Venezuela por 2-1, por 1-0. A Colômbia era a franca favorita do jogo. E a Argentina, que jogou contra o Paraguai, deu um vareio de bola do Paraguai no primeiro tempo, fez 2 gols, como poderia fazer muito mais. No segundo tempo, as coisas se inverteram. Foi o Paraguai que ditou a regra do jogo, foi o Paraguai que foi para cima e foi o Paraguai que conseguiu empatar diante da poderosa Argentina, tire a vida como a principal favorita à conquista do título da Copa América. Nós tivemos também, neste fim de semana, a sequência da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein? O Campeonato Brasileiro, que esta rodada favoreceu as equipes paulistas. O Corinthians venceu, o São Paulo venceu e assumiu a liderança, o Corinthians venceu o Internacional e entrou no G4, e o Palmeiras, hein? Ora, viva o Palmeiras! Conquistou uma grande vitória, grande porque foi no sufoco, foi na raça e na determinação. O 2-1 diante do Fluminense. A Ponte empatou em casa, um resultado não muito bom, 0-0. E o Santos, que havia jogado na quarta-feira pela 7ª rodada em Belo Horizonte, diante da equipe do Atlético Mineiro, considerando todas as circunstâncias, né, da partida e de bom time que o Santos empatou, o resultado não foi ruim. O Santos perdeu alguns pontos na vida que não poderia perder. Mas com esse resultado, lamentavelmente, o Santos entrou na zona do rebaixamento. O Corinthians venceu no sábado Internacional de virada por 2-1. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor e mereceu o resultado. O time do Corinthians jogou com muita garra e com muita aplicação. Alguém está dizendo aí que o Internacional jogou praticamente com o time reserva. Não é verdade. Faltaram 3 jogadores no Internacional, assim como faltaram 4 jogadores para o São Paulo no jogo contra a Chapecoense. Foi uma vitória maiúscula do Corinthians, que entra no G4, está em 3º lugar. Isso aí é muito bom para o futebol de São Paulo e para o próprio Corinthians, né? Que vive uma crise financeira. Curitiba jogou em casa e perdeu para o Flamengo de 1-0. E com esse resultado, o Curitiba permanece na zona do rebaixamento. Chapecoense e São Paulo fizeram um bom jogo. São Paulo abriu o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo e depois só deu a Chapecoense. Mas o São Paulo resistiu bem, jogou também administrando a vantagem. Quando eu disse que 4 jogadores não atuaram, eu me refiro a Denilson, Ganso e mais 2 jogadores que deixaram de ao Centurião também considerado titular, e o Pato não jogaram, né? Então, a gente não pode falar que esse ou que aquele time jogou sem 2, 3 ou 4 titulares, porque esse campeonato é um campeonato arduamente disputado e certamente
os clubes vão ficar em algumas partidas desfalcados de alguns de seus valores. O Vasco perdeu para o Cruzeiro jogando em São Januário e o Cruzeiro afundou ainda mais o Vasco. E com essa vitória do Cruzeiro por 3-1, é a terceira vitória consecutiva da equipe do Cruzeiro sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro começa a aprumar, né? O Cruzeiro começa a mostrar a força do seu futebol no Campeonato Brasileiro. O Sport venceu a equipe do Joinville, que continua com 1 ponto. O Sport está muito bem na classificação do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta deixou escapar uma vitória, empatou com o Goiás em sua casa. A Ponte Preta que vem mantendo um bom futebol nessas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu o líder, o Atlético Paranaense, por 2-1, até então era líder, perdeu, o São Paulo assumiu a liderança. O Avaí empatou com o Figueirense no clássico catarinense e finalmente o Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1, um jogo muito disputado. O Palmeiras saiu atrás, o Rafael Marques empatou aos 46 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras entrou com determinação, a alteração feita pelo técnico Alberto Valentim, com a saída do Zé Roberto e a entrada de um jogador, que é o Robinho, mais qualificado, quer dizer, mais com vitalidade. O Palmeiras ganhou mais força física no jogo, partiu para cima. Ainda a favor do Palmeiras, teve um jogador expulso da equipe do Fluminense, o Magno Alves, e o Palmeiras jogou no campo de defesa da equipe do Fluminense. E conseguiu o seu gol no finalzinho do jogo, faltando 3 minutos para o encerramento da partida. Olha, o time do Palmeiras não tem um jogador, um atacante que empurra a bola para dentro. O primeiro gol foi do Rafael Marques, que empatou aos 46 minutos do primeiro tempo, o Fluminense saiu na frente. No segundo tempo, o Palmeiras partiu decisivamente e o Cristaldo, que entrou no final da partida, acabou sendo premiado com o gol que deu a vitória ao Palmeiras. Mas é claro que também a entrada do Alexandro, embora eu não acho que esse seja um jogador ideal para o Palmeiras, mas é um atacante. A partir do momento que ele entrou no intervalo do jogo, ele deu mais força ao ataque do Palmeiras. Inclusive arrematou 3 vezes contra a Cidadela do Diego Cavalieri, o que a linha de ataque do Palmeiras não conseguiu no primeiro tempo inteiro. Então eu acho que falta ao Palmeiras realmente um atacante. E a alteração também que o técnico fez ao sacar da equipe o Zé Roberto no intervalo do jogo, deu ao Palmeiras mais vibração, deu ao Palmeiras mais força física. É claro que o Palmeiras ainda não está pronto. O time do Palmeiras, se quiser disputar, não digo o título, mas o G4 no Campeonato Brasileiro, precisa de pelo menos 2 ou 3 boas contratações. Ai, Gerson deixou, sobrou Jean! Gol! Os zagueiros do Palmeiras foram para lá, bola fechada, o toque! Gol! Autorização, Egídio partiu, bateu, Cavalieri, olha o gol! Cristaldo! Gol! Aquele jogo mais à noite, o jogo do Brasil. E o golaço! Souza dominou, bateu pro gol! Tabelou, Rafael Moura, Nilmar, vai sair o gol! Gol! Lance de falta o Corinthians. Partiu pra bola o Jadson, cobriu a barreira! Gol! Fábio Santos, Renato Augusto, pela meia. Lance individual, invadiu a área, bateu na trave! Voltou pra ele! Gol! Essa chegada do Cruzeiro, a chance do primeiro gol, Leandro Damião! Gol! Fica sentido o Alano. O William rolou mais atrás, tá caído o jogador do Cruzeiro, chute! Gol! Sobrou com o Leandro Damião, fez o corte para decidir sozinho, bateu! Gol! Pé direito, uma bomba, bola linda no ângulo! Gol! Minuto Esportivo está chegando ao seu final, estaremos de volta
na quinta-feira, hein? Estou pedindo aí a companhia de vocês para quinta-feira. Da minha parte, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua amizade e até quinta-feira.